Olá! Nesta aula faremos a criação do formulário de cidades. Mas antes, é preciso que você faça algumas alterações nos formulários. A primeira delas é inserir o ID para o título dos formulários. Nós fizemos essa correção para o tipo contato view, mas os demais formulários ainda se encontram errados. Então faça essa alteração. A segunda alteração é no TF pesquisar. Nós vamos tirar aqui essa chamada para o método pesquisar do onAction e vamos inserir no onKeyReleased filtrar registros. A outra mudança refere-se à tabela. Em Keyboards, no evento onKeyReleased, insira mover tabela. E ainda em tabela, no evento de mouse, no caso aqui o onMouseClicked, adicione clicar tabela. Então você deverá fazer essa mudança tanto para o formulário padrão, formulário de cidade e também o formulário de contato. Não esqueça de salvar as alterações e na sequência gerar o controller make. No meu caso, já fiz essas alterações para ganhar tempo e vamos prosseguir então a criação do formulário de cidade. Para codificar o cidade, primeiro eu vou abrir aqui o tipo contato controller, pois ele será a base para que façamos a criação do controlador de cidade. E na sequência eu vou abrir também o cidade controller, são os dois aqui. Vou fazer algumas alterações aqui nesse código para ficar mais fácil, porque a gente vai tirar este tipo de contato controller como base para criar o cidade controller. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é, no list, está a lista tipo. Eu vou colocar aqui um nome mais genérico. Então, seleciono, refatorar, renomear, e eu vou colocar apenas lista. Então, onde ele encontrar aqui nesse código lista tipo, ele vai alterar para lista. Vamos ver o que mais que a gente pode alterar aqui. Aqui, quando eu vou instanciar um objeto, neste caso ele está tipo contato. Eu vou chamar aqui esse objeto de objeto. E vou trocar aqui para ficar padrão. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê disso. Os demais está tudo ok, não vou mexer em mais nada não. Dentro do controlador de cidade, nós temos apenas uma codificação, que é para preencher o nosso combo box. Eu vou seguir aqui os comandos e basear no tipo contato para criar essa cidade. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos passar o olho aqui se tem alguma coisa para preencher. Então nós temos aqui, ó, Table View, e agora vai representar cidade. Vamos corrigir as importações para cidade. Ok. No Initialize, vamos dar uma olhada no tipo contato, controller. Aqui no Initialize, nós temos, antes dele, nós temos as variáveis, né, e os objetos aqui em cima. Vou copiar e vou colar aqui no cidade. O que teremos que fazer a alteração? Tudo que se refere à classe tipo contato, nós mudaremos para cidade. Então aqui, esse genérico DAO vai representar uma cidade, o ObservableList também vai representar uma cidade, a lista vai ser de cidade, e o objeto aqui selecionado também vai ser uma instância de cidade. Então a estrutura já está pronta. O próximo passo é preencher o nosso Initialize. Então pegando aqui do tipo contato controller, vamos selecionar aqui os comandos. E a única coisa que eu terei que ajustar aqui é o título. Então vai ser cadastro de cidade. E lembrando, né, que se você não fizer a correção que eu solicitei no começo da aula, aqui vai gerar um erro. Depois, incluir registro. No incluir registro, nós temos aqui a chamada para o método
limpa campos. Então, basta colarmos aqui. Depois, salvar registro. Vamos selecionar, adicionar aqui ao método. E aqui teremos que fazer algumas alterações. A primeira delas, eu não estou criando aqui um objeto do tipo contato, e sim de cidade. Mesma coisa aqui na frente. A partir desse momento, já foi alterado para todos os campos aqui. Neste caso, ID e descrição está resolvido. Porém, nós temos que acrescentar a UF e o CEP. Tá? Aqui, para salvar, tem que salvar esses dois registros também. Para salvar o CEP, nós colocaremos aqui o objeto, que nesse caso é a cidade, set CEP. E eu vou buscar essas informações do formulário. Então, eu pego aqui tfcep, que é o do formulário, .get text. Beleza. Que erro que deu aqui? Está falando que tipos incompatíveis, string não pode ser convertido para long. O que acontece? O nosso objeto aqui, ele é do tipo long, porém, os dados do formulário são do tipo texto. Para que o comando dê certo, para que ele funcione, nós temos que fazer aqui um casting, ou seja, uma conversão. E esta conversão será de string para long. Então, o comando será o seguinte: long, parse long, e coloco aqui a string entre parênteses. Então, dessa forma, foi feita a conversão de string para long. Agora, para adicionar o combo box, no caso aqui, a UF, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o objeto que é cidade, vou setar a UF, e aqui eu tenho que pegar, né, os dados que estão no combo box. Então, basicamente, eu coloco cbuf, que é o combo box, ponto get value. Vai lá, pega os valores e já adiciona ali no nosso objeto de cidade. Então, o incluir basicamente é isso. Troquei aqui o objeto, né, para a cidade e acrescentei os campos que faltavam. Passamos agora para o excluir. E no excluir, a gente fez recentemente, basta copiar aqui o bloco também e colar a informação aqui no nosso método. E neste caso, ele já pegou todas as informações, ó, e não precisa fazer alteração. Tá vendo que aqui ele pega a descrição, né? Já pega aqui o DAO do objeto selecionado. Então, por isso que eu falo para vocês, vocês poderiam colocar o nome dos atributos da forma que vocês quisessem, né? Por exemplo, nome da cidade, nome do contato. Mas eu pedi, né, e eu também utilizei aqui no projeto, sempre o atributo descrição, porque nesse momento eu consigo deixar um padrão, então não preciso ficar alterando o código. Isso é uma vantagem. Seguindo, agora, colunas da tabela. Então, a coluna da tabela, nós vamos pegar aqui o bloco de criação. Muito bem. Vamos adicionar aqui o nosso código da cidade. E aqui teremos que alterar o quê? Na hora de criar uma coluna, eu estou criando coluna para cidade. Beleza. Aqui o ID do tipo long, essas informações estão todas certas. Agora aqui, para criar a coluna descrição, também é para a cidade. E as demais informações estão corretas. O que eu tenho que fazer? Tenho que adicionar mais duas colunas, uma para o F e outra para CEP. Então, na sequência, vamos copiar essa linha aqui. E eu vou colocar aqui o F e CEP. Coluna, o nome da coluna então vai ser o F. E o título da coluna, o F. Nome da coluna, CEP. E o título da coluna, CEP. Vou só redimensionar aqui a coluna UF, né? Porque ela não precisa de um tamanho muito grande. Então, eu vou colocá-lo do tamanho que nós utilizamos aqui para o ID, de 40.
Os outros dois campos, né, através aqui do comando que nós colocamos, que é o set-column resize policy, elas vão ser distribuídas por igual. Então, separa 40 para ID, 40 para o F. O que sobrar, divide por igual, tanto para o CEP quanto para a descrição. Depois, se você achar que deve diminuir o tamanho do CEP aí, é só utilizar esses comandos aqui de mínimo e máximo, né? Largura mínima e máxima. Após feito, criadas as colunas, eu vou adicionar as colunas na tabela. Então, seria aqui embaixo, coluna UF e coluna CEP. Então, até agora, criamos as colunas e adicionamos as colunas na tabela. Na sequência, eu vou preencher os valores, tá? Os valores que vêm lá do banco de dados. Então, seria aqui embaixo. Vou criar duas linhas e vou alterar somente os nomes. Então, essa aqui é coluna UF e aqui embaixo, coluna CEP. Então, aqui está carregando os dados. Coluna minúscula aqui, ó. Beleza. O nome lá do nosso atributo, da nossa classe model é UF. E aqui, o nome do nosso atributo é CEP. Com isso, a tabela já será carregada. Vamos salvar. Próximo passo. Método atualizar tabela. Isso aqui também já está praticamente pronto, né? Vamos copiar aqui. E a única alteração será o quê? Mudar aqui a classe para cidade e aqui também para cidade. Somente isso, o resto já está funcionando. Depois, set campos formulário. Nós já temos prontos aqui para ID e para descrição. Teremos que acrescentar os demais campos. Para acrescentar o CEP, colocaremos então tf cep.set text e eu vou pegar do objeto selecionado, né? Então, quando eu clico lá na tabela, ele seleciona o objeto. E vou dar um get cep. E aqui é o contrário do casting que nós fizemos lá em cima. Neste caso, eu tenho o formulário aqui que é texto e eu tenho um valor que é long. Então, não funciona, eu tenho que fazer o casting, a conversão. E para converter de long para string, ou qualquer valor para string, eu uso string.valueOf. Então, isso aqui é para converter de número para string. Então, coloco aqui entre parênteses, ele já faz a conversão. Já o UF seria da seguinte forma, cbuf.setValue, então vou setar o valor lá no combo box, e esse valor, vou pegar aqui, ó, de objeto selecionado, get UF. Basicamente é isso. Então, acrescentei os dois campos ali, para quando eu clicar na tabela ou mover as setas do mouse, para ele atualizar o nosso formulário. Método limpar campos. Então, no limpar campos, então, o padrão nós já temos aqui, que é limpar o objeto selecionado, limpar o ID, limpar a descrição e colocar lá o cursor dentro da descrição. Vamos agora limpar também o CEP. Então, tf cep.clear e também o combo box. Só que o combo box é um pouco diferente. Vou fazer o seguinte, ó, vou colocar cbuf.get selection model.select e vou passar aqui o parâmetro, né, o valor -1. Por que -1? O combo box ele funciona como se fosse um array, né? Ele começa em 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Se eu seto em -1, eu estou setando em um valor vazio. É o que nós queremos nesse caso aqui. Aí não fica nenhuma opção do combo box selecionada. Se eu quisesse selecionar, por exemplo, o primeiro item, bastaria colocar aqui o valor 0.
Depois nós temos o filtrar registro. E este filtrar registro aqui, nós só mandamos atualizar a tabela. Então, bem fácil, atualizar a tabela. Depois o clicar tabela e mover tabela, nós temos aqui o 7 campos formulário. Vou digitar aqui 7 campos formulário e aqui embaixo também 7 campos formulário. Dessa forma, se tudo ocorreu perfeitamente, o nosso código de cadastro aí de cidade já está funcionando em perfeitas condições. Vamos fazer o teste. Então aqui executando o nosso programa, clicando em cidade. E aqui o formulário não foi carregado. Fazendo uma análise aqui, deixa eu dar uma olhada. Olha só, quando nós fizemos o tipo contato, esse tipo contato ele já tinha valores dentro da tabela, né, lá no banco de dados. E cidade está vazio, nós não cadastramos ainda. Então o que que acontece? Eu tenho que fazer aqui o seguinte, ó. Eu só posso pegar esse objeto selecionado se o table view get items is empty, tá? Só que aqui eu vou fazer uma alteração ainda. Então vou colocar aqui entre o bloco, Ctrl Shift F para organizar. Vou negar isso aqui, tá? Então vou colocar uma exclamação. Então quando não for vazio, ele preenche o objeto selecionado. Caso contrário, não tem o que preencher, tá? Então vamos ver se é só isso que está com problema. Então fazendo o teste nesse momento, clicando em cidade, ok, abriu o nosso formulário, não tem nada ainda. Vamos testar aqui, cadastrando então, Caxambu, UFMG, CEP 37 440 000 e salvar. Registro gravado com sucesso. Vamos cadastrar outra cidade. Baipendi. UFMG, CEP 37 443 000. Salvar. Registro gravado com sucesso. Vamos alterar aqui Baipendi. Colocar aqui o número 2. Salvar. A alteração funcionando. Vamos ver a nossa pesquisa. C de Caxambu, B de Baipendi. Muito bem, então faltou só a exclusão. Vamos excluir Baipendi aqui. Confirmar. Registro excluído. Então, bem simplesinho aí, a gente só no copia, cola ali, nós conseguimos montar aí o nosso formulário de cadastro de cidade. Vou cadastrar algumas cidades para depois fazermos o teste com o formulário de contato. Olha só para não esquecer, nós fizemos uma modificação aqui, que seria nos 7 campos formulário. Eu vou copiar esse comando e colocar no tipo contato, que ele não tinha, né? Então vou acrescentar agora. Então vou colocar aqui no tipo contato, com Ctrl Shift F para corrigir as indentações aqui, faltou. Fechei no lugar errado. Faltou abrir, né? Beleza. Ok. Bom, pessoal, então nessa aula nós criamos o formulário de cidade, né, do cadastro de cidade, trabalhamos aqui no controlador. Na próxima aula partiremos aí para o contato. Valeu, até lá!